Muito bom dia a todos. Bom dia, nosso presidente da Câmara, vereador Eloy, todos os vereadores presentes e a todos que participam conosco aqui. Esta audiência pública foi uma convocação da Comissão de Finanças e Orçamentos, por solicitação do relator desta matéria da comissão, vereador Luiz Matos, para apresentar à sociedade e discutir o projeto de lei complementar número 4 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a regularizar as construções irregulares e clandestinas. Então, em virtude da pandemia, as portas do plenário estão fechadas, mas a população foi convidada a participar pelo canal da Câmara Municipal e no YouTube. Entretanto, hoje, devido à falta da internet, faremos essa reunião com discussão que auxiliarão os vereadores na tomada da decisão. Essa reunião será disponibilizada na página da Câmara e no futuro marcaremos uma audiência pública para possibilitar a participação virtual da população. Então, eu passo a palavra ao vereador Matos para fazer o relato e a apresentação desse assunto. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os companheiros, funcionários da casa, bom dia às partes, acredito que em nome da Câmara de Vereadores dizemos com muita tranquilidade as partes interessadas, aos senhores engenheiros, técnicos, responsáveis por empresas e pessoas que se viram ao longo desse período de muita discussão, prejudicados, né? E a Câmara de Vereadores de Pitanga é aquela fazedora de leis, aquela que está aqui para discutir o que harmoniza, o que cuida da nossa sociedade, e a Comissão de Finanças e Orçamentos, como disse o vereador Oswaldo, na qual a relatoria ficou por minha responsabilidade como vereador, viu a importância de discutir com os responsáveis e, acima de tudo, com os técnicos, para que nós possamos devolver o direito para cada cidadão, porque diz que o que é justo, a justiça é dar a cada um aquilo que é seu. Então, nada mais certo e justo do que dar a cada um aquilo que é seu. Ouviu-se ao longo desse período discussões de esquinas, supermercados, mercearias, talvez um pouco pormenorizada em virtude da pandemia, né, evitando a aglomeração, então talvez essa discussão deu um stand-by, mas não acabou nesse período. E nós, ao longo desses anos, juntamente com todos os vereadores, o vereador Silmar, que está aqui, a presidente vereadora Eloy, vereador Oswaldo, vereadora Marlene, vereador Jorge Pittner, vereador Zé Veres, vereadora Aritana, acho que são os vereadores que se fazem presentes, e aqueles que estão ou estavam, não é, presidente, aguardando a reunião remota também, mas infelizmente por dificuldades, por falta da energia, por um problema que se apresentou na internet, não poderão nos acompanhar. Mas durante todo esse período, até nós discutimos algumas vezes aqui no plenário da Câmara que essa lei, ela poderia inclusive até se chamar Seu Pedro, né, um dos interessados que eu acredito que ainda está por aí. Seu Pedro até pouco tempo ainda estava aí diante de vocês, mas depois nós imaginamos que a lei talvez ela não precisava apenas levar o nome de Pedro Baluta, como nós discutimos por vários anos aqui, mas talvez do Kerninski, né, também do Sarabum, do Jair, enfim, de tantas outras pessoas que atravessam um problema muito grande. Talvez até tenha se criado uma certa celeuma, algumas discussões um pouco mais acaloradas no período em que nós tivemos utilizando dos microfones como vereadores, porque a partir do momento em que os vereadores são eleitos e que são empossados, que assumem uma cadeira no Legislativo, a própria função já diz, nós estamos aqui para representar a população. E às vezes, certa representatividade, ela acaba causando um certo desconforto para alguns, o que melhora para alguns, acaba causando um desconforto para outros. Então nós discutimos, acredito que de maneira exaustiva, e a busca é tentar melhorar e, repito, dar o direito de cada um, mas dentro da técnica legislativa, da técnica estrutural do nosso Poder Executivo. Então, essa lei, o ofício 147 do gabinete, já vindo até a presidente, assinada pelo nosso prefeito, encaminhava o projeto de lei complementar 04/2020, que autorizava o Poder Executivo a regularizar
as construções irregulares e clandestinas para tramitação em regime normal. E aí começou ali, foi dado o pontapé inicial. Eu vou ser bastante rápido, ou pelo menos tentar ser bastante rápido. Todos têm o conhecimento da lei, têm o conhecimento da pauta, mas é importante também nós voltarmos a ele para que depois, no momento dos senhores, vocês possam fazer as suas colocações. O projeto 4/2020, um projeto de lei complementar, ele fala das edificações existentes no município de Pitanga, irregulares ou clandestinas, executadas em desacordo ao Código de Obras, Lei Complementar 49/2018, zoneamento de uso e ocupação do solo urbano do município, a Lei lá 55/2019, que poderão ser regularizadas desde que atendidas as exigências desta lei complementar e também reúnam condições mínimas de higiene, segurança, uso, salubridade, acessibilidade, habilidade e respeito ao direito da vizinhança. Lá no parágrafo 1º, para efeitos de que trata o caput do artigo, considera-se construção irregular no A, edificação cuja licença foi expedida pelo Poder Público Municipal, porém executada total ou parcialmente em desacordo com o projeto aprovado. Construção clandestina no item B, edificação executada sem prévia autorização do Poder Público Municipal, ou seja, sem projeto aprovado e sem a correspondente licença. Lá no item C, a construção clandestina parcial, edificação correspondente à ampliação de construção legalmente autorizada, porém sem licença do Poder Público Municipal. E, por fim, lá na letra D, obra inacabada, paralisada, obras iniciadas até 2018, que foram paralisadas desde que esteja com a superestrutura concluída. No artigo 2º, as obras regulares e clandestinas executadas antes do ano de 2018 pagarão taxa de regularização de 3/4 UFM, Unidade Financeira Municipal, sendo o primeiro nas EIs, zonas especiais de interesse social, a taxa será fixada no valor de 1 UFM. No parágrafo 2º, as obras menores que 70 metros quadrados, a taxa será de 1,5 UFM. Lá no artigo 3º, as obras executadas após o ano 2018 ou no decorrer de 2018 dependerão do pagamento de taxa para regularização fixada no valor de 6 UFMs. Parágrafo 1º, das zonas especial de interesse social, a taxa será fixada no valor de 2 EFM. Sempre que a regularização tratar de recuo e projeção de sacada ou pavimento sobre o recuo e logradouro público, o proprietário do imóvel deverá firmar termo de compromisso com o Poder Público Municipal, reconhecido em cartório, no qual se compromete a demolir a parte edificada, desde que não coloque em risco a segurança da obra, irregularmente, quando solicitado pelo município, sem direito à indenização, mesmo com a multa correspondente paga para a regularização prevista na presente lei complementar. A regularização não lhe confere qualquer direito sobre as propriedades lindeiras. No artigo 5º, a edificação será passível de regularização se contemplar a solução ambientalmente adequada quanto à destinação dos afluentes, se for possível, ou melhor, passível de parecer ambiental. 6º, as regularizações das construções localizadas em vias não oficializadas, loteamentos ou desmembramentos não aprovados pelo Poder Público Municipal vão depender de prévia regularização do parcelamento do solo, observada a legislação municipal vigente. No artigo 7º, não serão passíveis de regularização para os efeitos desta lei as construções que, primeiro, estejam situadas em logradouros ou terrenos públicos e que avancem sobre a faixa ou alargamento previsto em lei. Segundo, estejam situados em faixas não edificáveis junto às represas, lagos, lagoas, córregos, fundos de vale, área de preservação permanente, faixa de escoamento, águas pluviais, galerias, canalizações e linhas de transmissão de energia de alta tensão, áreas atingidas por edificações, ampliação e melhoramentos viários previstos em lei. Terceiro, esteja em desacordo com o disposto na legislação exigente no que se refere aos acessos a qualquer tipo de estacionamentos nas rotatórias, chanfros de esquina e espaços destinados ao desenvolvimento de curvas do alinhamento predial. Quarto, que desatenda o direito da vizinhança de que trata o Código Civil Brasileiro em vigor, a menor que seja a declaração expressa afirmada em cartório de concessão dos vizinhos afetados. Em sexto, as obras regulares que, por suas características construtivas, resultam em comprometimento de estruturas restantes, sistemas construtivos de baixo custo e fácil demolição, e lá no artigo 8º, a regularização das construções de que cuida esta lei dependerá da apresentação pelo proprietário, compromissário, comprador ou cessionário do imóvel dos seguintes documentos. Aí tem os documentos, que os senhores que estão aqui já têm o devido conhecimento, né? Inclusive muitos desses documentos foram esperados ou foram pedidos. Não é o projeto, lembrando que ele vai ficar à disposição dos senhores no decorrer do debate.
Após protocolado o pedido da regularização, apresentando todos os documentos exigidos, no artigo 8º, o Departamento de Planejamento tem, no máximo, 60 dias para aprovação ou emissão do laudo contrário a tal aprovação. Será realizada pela Prefeitura vistoria para a verificação das informações apresentadas no projeto. Caso o prazo descrito neste caput deste artigo não seja cumprido pelo Departamento de Planejamento, fica automaticamente aprovado o requerimento. Artigo 10º, para as edificações a que se refere o artigo 1º desta lei, a vistoria que trata o artigo anterior levará em consideração que a edificação será guarnecida no município com os seguintes elementos: piso concluído, paredes rebocadas, lajes concluídas, fechamentos externos, cobertura, ligação de água, luz e esgoto, onde existir galeria, saída de águas pluviais na sarjeta, se não houver. Aí nós seguimos ainda nos demais artigos aqui. E, por fim, a regularização de que trata esta lei não implica o conhecimento pelo Poder Público Municipal do direito de propriedade. No artigo 21, esta lei terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2023 e assinado aqui pelo prefeito municipal. Depois teve a justificativa do projeto, que diz, rapidamente, vou trazer aqui em apenas um parágrafo: cumprindo dispositivos legais, foi encaminhado para análise e votação do Egrégio Poder Legislativo, a Casa de Vereadores, que pretende regularizar as obras construídas em desacordo com a legislação municipal. Em que pese a existência de obras construídas anteriormente em desacordo com as normas atuais, muitas delas há anos ou décadas não podem ser regularizadas senão com a aprovação da presente lei. E dentre as vantagens da regularização das referidas obras pelo proprietário, a obtenção do habite-se, sua regularidade perante os órgãos públicos, possibilidade de financiar construções, reformas ou ampliações, dar como garantia, quando necessário, permitir a transmissão regular para que o adquirente possa financiar a aquisição do imóvel, dentre outras, e pelo município, recebimento pelas licenças, aprovação, habite-se, SS, PTU sobre a construção. Portanto, tanto por parte do proprietário quanto da municipalidade, são diversas vantagens na aprovação desta situação, já consolidadas há anos. A própria região ganha com a regularização das obras, valorizando o entorno ao tornar legal aquelas construções. É a justificativa, Maico Calegari, prefeito municipal. Depois tem a ata da reunião, temos a análise jurídica da Procuradoria da Casa, informação 41/2020, quanto à competência legislativa, enfim, o nosso procurador diz da sequência. E aí, por finalmente, nós temos as comissões. Projeto chegando até a casa, a conclusão da Procuradoria dizia, ante o exposto, opina-se pelo arquivamento da proposição por vício de constitucionalidade. Caso a Comissão de Constituição e Justiça entenda pela constitucionalidade a instrução do projeto com as informações previstas no 23 desta análise. Atende ainda que a análise da Procuradoria que foi feita é meramente opinativa, não substitui a necessidade de parecer das comissões sob pena de inconstitucionalidade formal. Doutor Leandro, aí veio o vereador André Luiz, como relator do projeto, autoria do Executivo Municipal. Denota-se que o projeto que o autor da matéria pretende regularizar edificações que infringiram o Código de Obras e de Lei de Zoneamento e Ocupação do Solo Urbano. Cabe salientar que o teor da proposição denota-se estar ela cometida por vice-constitucionalidade material, pois atenta contra os princípios da moralidade administrativa e da igualdade, nos termos da informação jurídica. Entretanto, antes de proferir o voto, ele solicitou que fosse instruído o rol de documentos para que fosse esclarecido. Estudo técnico, lista de obras, cópia dos autos de infração, parecer técnico assinado pelo vereador André Luiz. Na sequência, já finalizando os votos, foi solicitado um prazo para que o projeto de lei complementar, autorizando o Poder Executivo a regularizar a construção irregular e clandestinas. A Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do regimento, solicitou a prorrogação do prazo através lá do vereador presidente da comissão, Silmar Cardoso. Depois, o vereador André Luiz veio e deu o seu voto. Não consta no projeto laudo técnico sobre o impacto dessas regularizações, diz que tem confusões de grafia quanto taxas e multas, fala com relação à previsão da aprovação automática da regularização se ocorrer o decurso do prazo do Departamento de Planejamento, entre outras ingerências, incongruências, e considerando a ausência de esclarecimentos por parte do Poder Executivo, o relator disse que, para evitar prejuízos aos munícipes diante da inércia do autor da matéria, ou seja, do Executivo, recomendou o prosseguimento, mas com a necessidade da instrução do projeto e ainda da audiências públicas com a população. Instrução juntada de peças e com relação também a essa audiência que hoje acontece de forma de reunião. Portanto, este é o parecer e, como relatório da CFO, nós resolvemos, senhor presidente, fazermos esta audiência pública que acabou terminando numa grande reunião de interesses coletivos, haja visto que apresentou problema à nossa internet. Então, senhor presidente, esta rápida explanação, e passo a palavra à vossa presidência para que nós possamos ouvir as partes que se fazem presente na casa.
Obrigado, vereador Matos. Agradeço a explicação. E também queremos registrar a presença do vereador Eliseu Latsuk. E está aberta a palavra a todos que queiram se manifestar. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereador. Bom dia, nobres colegas vereadores, funcionários públicos, nossa população, engenheiros, enfim, todos que têm interesse a esse projeto. Bem, esse projeto passou pela nossa comissão de CCJ, o presidente Silmar, e a gente não poderia deixar parar esse projeto na comissão, porque é um projeto que vem de encontro à necessidade da população e muito sendo cobrado pela população. Inclusive, para o senhor vereador Luiz Matos, todos os nossos vereadores são cobrados esse projeto. Mas diante, pela própria parecer da nossa Procuradoria, nós não podemos seguir adiante com esse projeto. Projeto tão importante, mas tem vício de constitucionalidade. É inconstitucional. A gente pediu para o Executivo se manifestar nesse projeto. Infelizmente, não veio ninguém do Executivo para regularizar o projeto. O projeto está irregular. Mesmo assim, para não parar o projeto, para nós não reprovarmos na CCJ, a gente deu continuidade, mas é muito importante que o Executivo, está aqui o Glenn, que faz parte do Secretário da cidade, nós precisamos urgente que regularize o projeto. Nós pedimos ligamos para o Luiz Matos, que tem mais acesso ao governo, para que retirasse o projeto e regularizasse o projeto e voltasse o projeto para nós não perdermos o prazo. Se nós reprovássemos só daqui a um ano para esse projeto voltar novamente. Por isso que a gente decidiu que o projeto tinha que dar continuidade. Mas é importantíssimo que regularize, senão não passa. Nós vamos ter que derrubar no plenário. Porque se nós não derrubarmos, fica inconstitucional. Não pode ser aprovado esse projeto. Vai dar problema para a comissão da CCJ, onde o vereador Silmar vai falar, ele é o presidente da comissão. Então tem muitas vícios de constitucionalidade no projeto, precisa ser adequado. Foi dado prazo, a gente fez a reunião de manhã, aqui está no dia 11/8 de 2020 agora, foi mandado um ofício, não responderam o ofício. No dia da reunião, a vereadora Marlene entrou em contato, tentou para o Executivo retirar o projeto, regularizar o projeto, para o projeto não voltar, não ser reprovado. Então a gente tentou de todas as formas. A melhor maneira que a gente decidiu era dar continuidade no projeto, mas sem regularizar esse projeto não tem como a gente aprovar em plenário. Deixar bem claro para vocês, as partes interessadas, todos os interessados, engenheiros, enfim, para a gente regulamentar as obras antigas. Me concede uma parte, vereador Eliseu? Pois não? Eu gostaria que o senhor fizesse a leitura do quais documentos o relator na CCJ solicitou ao Executivo e que não foram entregues, que são esses documentos que deixam o projeto com vício de constitucionalidade. Eu vou ler o relatório aqui do vereador André, que era acho que o vereador dos Matos já leu esse relatório, né? Mas vou ler novamente. Como relator do projeto da Lei Complementar número 4 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, em trâmite nesta Casa Legislativa, venho expor e requerer o que segue. Denota-se do projeto que o autor da matéria pretende regularizar edificações que infringem no Código de Obras, Lei Complementar número 49 de 2018, e a Lei de Zoneamento e Ocupação do Solo, Lei Complementar número 55 de 2019. Cabe salientar que, do teor da preposição, denota-se estar acometida por vício de constitucionalidade material, pois atenta contra os princípios da moralidade administrativa e da igualdade, nos termos da informação jurídica. Entretanto, neste proferir meu voto, solicito que o projeto seja instruído com o rol de documentos esclarecendo o que segue. Daí pede lá, estudo técnico realizado
para estabelecimento das regras de regularização previsão neste projeto. Lista de obras irregulares e clandestinas com o nome dos proprietários. Cópia dos autos de infração lavrados e das respectivas decisões onde foram aplicadas penalidade ao proprietário e das aludidas obras. Parecer técnico sobre o teor da disposição deste projeto, subscrito por servidores ocupantes de cargo em provimento efetivo na área da arquitetura urbana. Então, são basicamente esse, vereadora Eloy, não sei se responde. Obrigada. Então, precisa a gente adequar o projeto para que a gente possa aprovar. É um ótimo projeto, é um projeto que vai beneficiar algumas pessoas. Nós não queremos regularizar obras, tipo assim, deixar brecha para irregularidade. Mas existem obras antigas que precisam ser regularizadas. Obras que precisam ser, tipo, que vai beneficiar a população e vai beneficiar a administração. Porque sem fazer essa regularização, gente, não tem como aprovar. Nós não podemos aprovar esse projeto sem regularizar esse questionamento, né, vereador Luiz Matos? O senhor, que é um defensor que estava também brigando, foi atrás e ninguém deu resposta para nós. Então a gente precisa regularizar isso. Glenn? Eu quero só uma pergunta. Sanando os 4 itens, A, B, C e D, sanaria o vício de inconstitucionalidade? Então, é isso que o jurídico nos pediu. A gente vai novamente com o jurídico, não que sane todos os vícios, mas assim, a gente tem um amparo daí. O vício que é instruído é assim, a questão da isonomia. Tá? Esse seria o vício de inconstitucionalidade. A questão de isonomia em que aquele que seguiu o rito normal de obra teve o seu alvará de construção, teve o seu habite, e os que estão clandestinos ou regulares não têm. É que eu pergunto, aonde trazer esses 4 pontos iria sanar o vício? O vício iria existir do mesmo jeito, concorda? Em certo ponto, sim. Mas a gente... Foi por isso que eu, como presidente do Concidade, está aqui a Patrícia, o Conselho estudou isso há mais de um ano, acho que quase 2 anos, tratando sobre... 4 anos, mas enfim, depois que eu entrei no Conselho, fazemos uns 2 quase, né? Discutimos essa lei incansavelmente, acho que todas as reuniões, fizemos audiência pública aqui na Câmara, com vereadores presentes, o Sidney Eidman, que faz parte do Conselho, estava presente, os engenheiros que estão muitos aqui presentes, outros não estão aqui hoje, que nos ajudaram a criar essa minuta de lei. Realmente ela não preza pela isonomia se você pensar no rito normal do procedimento. Mas aquela construção de 2013, 2014, 2008, de 99, que não está no Código de Obras, tipo que não a contempla, se o morador, proprietário, quiser vender a obra hoje financiada, não vende, porque não tem habite-se. E se ele pegar aquele projeto lá, aquela casa de 2000, que ele fez no ano 2000, para pegar o habite, ele não vai conseguir. Por quê? Não se encaixa. São detalhes técnicos. Tamanho de janela, pé direito, não se encaixa. Como que ele vai vender se ele não tem habite? Tem que regularizar. Mais um caso. Se ele tem uma construção menor no seu terreno, e ele precisa regularizar aquilo para conseguir um alvará de construção de uma ampliação da obra. Ele não consegue, porque aquela construção é mais antiga do que o Código de Obras. Ele não consegue o alvará de construção daquela casa antiga, não consegue habite-se. Então, o que já adquiriu, o direito adquirido dele antes do Código de Obras novo, já foi. Infelizmente, a gente tem que regularizar uma coisa que a morosidade antiga aconteceu, permitiu que acontecesse. Mas não existe culpado disso. Tá? Isso é uma cadeia de acontecimentos. Simplesmente, ele fez alvará de construção e o proprietário, em discussão com o pedreiro, construiu do jeito que queria. Sanar essa questão de quais são as construções clandestinas, irregulares. Está aqui a Regina, que vai saber dizer melhor com isso. A gente não sabe nem quais são todas as que são. São muitas.
E quando você pisca o olho, você acha uma casa construída no meio da rua. O cara simplesmente abraça o poste com o muro. A gente tem N situações assim na cidade. Algumas tem que regularizar, outras não cabem regularização. Tá? Outra, a Regina está ali, ela sabe. Tem coisa que não dá, é muito bizarro. Mas a lei tentou contemplar o máximo possível. Tanto que fala assim, se o cara tem uma marquise na rua, se a demolição daquilo não comprometer a obra, é passível de demolir. Agora, se a construção, se demolir aquilo, puder derrubar o prédio, obviamente, por bom senso, tá, o executivo não vai chegar lá, tem que demolir aqui e pronto, acabou. A gente tem que ter um pouco de bom senso nessa questão. Aí eu sempre pergunto, sanar esses 4 pontos não vai sanar a questão de isonomia. Então, se batermos na questão de isonomia, de inconstitucionalidade, realmente a gente fere esse ponto. Mas o fato de que foi discutido com técnicos, que foi falado na CEPLAN, que foi falado com engenheiros no dia a dia, e ter mais uma relação prévia de quais são, não todas, e, na minha opinião, expor o nome das pessoas que têm construção irregular e clandestina não é legal. Tá? É uma situação bastante constrangedora. Nós sabemos, muitos que são irregulares, às vezes por questões muito simples. Eu até falo assim, o tamanho de janela já compromete o habite do cidadão. Enfim, a isonomia não vai sanar com esses 4 pontos. Aí eu gostaria de saber o que mais precisaria ser feito. Senhor presidente e companheiros vereadores, o secretário Glenn explicando, até mesmo porque eu acredito que vai usar a palavra o Lucas e a Regina também, que fazem parte desse, a Patrícia, enfim, são os técnicos, porque do ponto de vista jurídico, eu gostaria inclusive de saber do advogado, do Lucas, que nós temos um ponto de vista jurídico e o direito é uma situação completamente subjetiva, embora tenha às vezes certa objetividade. A lei é para ser cumprida, mas às vezes, como disse pelo próprio vereador Eliseu, existem a flexibilidade, existem as brechas e, em hipótese alguma, nós estamos querendo tornar o ilegal o legal. Nós queremos arrumar uma situação que, repetimos aqui, como disse o secretário, não há que se caçar culpados, e sim resolver um problema. Nós não podemos criar outros problemas tentando dizer se foi Pedro, Paulo ou José. Nós vivemos em 2020, existe a anterioridade da lei, e nós que precisamos dar um conserto para que as pessoas possam voltar a dormir direito. Porque é importante saber também que tem muitos proprietários, embora não nominados, que perdem o sono. Tem pessoas que estão entrando em depressão por causa da situação de regularização que nós estamos já ao longo dos anos, não é? Então, seria importante nós ouvirmos a Regina ali com relação a esse rol de nomes ou de situações, e na sequência o ponto de vista jurídico também, que talvez venha a trazer esse debate mais profundo e trazer tranquilidade para os vereadores no voto, no momento do que subir ou que voltar para o plenário. Senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência liberasse a palavra para a Regina. Regina, com a palavra. Bem, a princípio, complementando o que o Glenn disse, nomear proprietários é complicado, até porque se é uma lei é para todos, não é só para aqueles nomes que seriam citados, né? Até para evitar constrangimento. Tem irregularidades? Tem. Tem alguns casos conhecidos? Tem. Então, fica meio complicada essa nomeação. Eu, como fiscal de obras, eu digo que eu sou contra essa lei. Sou contra pelo seguinte... a partir do momento que uma lei não determina pelo menos mínimos do que poderia ser aprovado numa obra, prejudica, a meu ver, como cidadã e também como proprietários, no qual retiram os alvarás de construção, tudo dentro das normas da lei de obras, fere na questão de que, por que ele teve que fazer tudo dentro das normas e outra pessoa, numa taxa baixíssima, é quase que um alvará de construção normal ali, regularizar uma obra que não se encaixa no Código de Obras. Eu acho que os proprietários que tiraram seus alvarás dentro do Código de Obras, seja o novo ou o antigo, vão se sentir feridos. Por que eu tive que cumprir? Né? E o outro agora que tem um prédio, sei lá, muito louco aí, vai ter um alvará de construção e um habite-se. Né? Outro ponto, termo de compromisso. Eu já vi casos de termo de compromisso em relação a imóveis. Não ser cumprido, assinado junto ao Ministério Público, quem dirá junto ao Executivo. Eu sou contra. Né? Eu acho que uma lei de regularização tem que trazer os mínimos aceitáveis numa obra. Né? No mínimo. Como alguém falou, às vezes uma janela menor,
Maior nunca vai ser prejudicial, mas menor sim. Eu acho que a lei tem que ter os mínimos possíveis de ser aprovada uma regularização de obra. Simplesmente do jeito que está no genérico, vai ser uma festa de coisa irregular que vai sobrecarregar o município, sim. Né? E depois, mais tarde, a gente não vai ter como cobrar que isso seja regularizado. Peço palavra, senhor presidente. Vereador Silmar, com a palavra. Gostaria de cumprimentar a todos e a todas que nos acompanham e que têm interesse nesse projeto, que é muito importante. Esse projeto em tramitação na CCJ, nós encaminhamos, o relator, o vereador André, teve o capricho de mandar um ofício solicitando informações e orientações para que pudesse fazer o seu relatório. Isso foi dia 11/8/2020. E em nenhum momento tivemos resposta desses ofícios. Agora, o secretário Grey, muito bem, fez as suas colocações. Agora, eu gostaria até de perguntar para eles por que no tempo hábil da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que analisa a legalidade, a constitucionalidade do projeto, não nos fornecerem essas informações que eu trouxe agora. E, posteriormente, a doutora Regina muito bem disse o que retrata entre nós, vereadores, a dificuldade que nós temos de aprovar esse projeto. Tendo em consideração tudo isso que falta nele, que o nosso jurídico detectou. Agora, seria interessante se trouxesse para nós, basicamente, essas informações que ele disse que não deixa de ficar com vício de inconstitucionalidade, mas que diminuiria, traria um número menor de dificuldades, esclarecia mais para que a gente pudesse, em plenário, futuramente, poder votar esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Patrícia. Só um minutinho, senhor presidente. Patrícia, com a palavra, por favor. Primeiro que a gente tem algumas dúvidas em relação ao que o jurídico pediu. Que a gente vem debatendo esse assunto e foi feita audiência pública, né? Teria oportunidade também de mais pessoas estarem participando dentro disso daí. Foi uma das coisas que o pessoal abriu para poder, né? Assim, a gente não foi uma coisa que foi montada em audiência pública que o código ficou mais enxuto. Então, assim, tinham várias pessoas aqui pedindo para tirar algumas coisas, mas depois passaria pelo jurídico. Primeira coisa que eu gostaria de pedir tudo bem, estamos com esse problema? Então, teria como o jurídico da Câmara, junto com o jurídico do Executivo, se reunir em uma outra audiência pública, aberta com técnicos, e reformular o código para resolver o problema? Eu acho que porque, assim, o que a gente teria que fazer é resolver o problema. Infelizmente, no município de Pitanga, se vocês forem levantar o que tem de obra irregular, eu sou uma que jogo que tem maioria das obras aqui são irregulares. Por quê? Não tinha-se a cultura de regularizar a obra. Antigamente não tinha nem cultura de ter projeto. A maioria dessas obras irregulares foram, boa parte, feitos pelo pedreiro. Realmente, tem obras mais atuais que teriam que ser punidas? Tem. Agora, o problema nós vamos colocar regras dentro do código que as mais antigas também não vão ser regularizadas. Daí eu também fico em dúvida na função do código. No começo do ofício, passa que está infringindo as leis. Lógico que está infringindo as leis, senão não teria que regularizar. Isso que eu fiquei em dúvida, né? Como que daí a gente... O objetivo é esse, né? Primeiro que seguia o zoneamento antigo. Segundo que o Código de Obras antigo também, né, tinha várias brechas. Então, assim, esse código que eu penso, ele é para regularizar. Realmente, as obras vão estar bem distantes? Vão. A partir da hora que a gente coloca índices, se a gente pudesse filtrar as obras e falar assim, essas obras aqui que tivessem responsável técnico, vamos colocar um pouquinho mais de rigor, mas eu não sei como que faria isso, porque, assim, a partir da hora que a gente colocar esses índices, as obras antigas que não tinham técnicos também não vão passar.
E isso está prejudicando o município. Você não vende a obra verbada, né? A vigilância sanitária, a gente está tendo muito problema em conseguir o pessoal agora, para passar o projeto da vigilância sanitária, exige alvará de construção, exige N coisas. E a gente tem muita sala comercial antiga aí. Então, assim, é uma coisa que está gerando problemas na economia do município. Infelizmente, devido a outras questões, o pessoal está voltando agora a pedir para não passar pela prefeitura projeto. Está se voltando a construir irregular, infelizmente. E assim, isso vai virar um bolo. A ideia do código de regularização é abrir para fazer uma campanha para o pessoal regularizar o que tiver que regularizar, e a partir daí, o que a gente queria era que fosse uma lei transitória, né? Uma lei que durasse aí no máximo 5 anos para poder criar cultura na população. Infelizmente, a nossa população hoje ela busca profissional. Mas eu, quando me formei e cheguei aqui, ninguém queria fazer projeto. Todo mundo queria que o profissional só assinasse RT. Então, assim, é um trabalho formiguinha? Eu acho que é. Só que nós não dá a oportunidade do pessoal regularizar essas obras antigas, lógico, não vamos fazer nada contra a lei. Mas, assim, como técnico, a gente quer resolver o problema. A gente não tem o conhecimento jurídico. Então, assim, só que, assim, elencar, fazer uma lista, assim, são coisas que foram pedidas ali que me desculpem, mas eu fiquei... como que, assim, a gente vai ter que sair e fazer uma pesquisa com a população? Se for para colocar ali todo mundo, vamos deixar aí 1 ano aberto para poder vir todo mundo e colocar na lista, porque vai ter muita gente. Então, assim, eu acho que teria que também ser revisto isso que foi pedido nesse ofício, porque deixou também uma coisa, deixando, sinceramente, quando você lê esse ofício, dá vontade de... Vamos parar com isso daí, né? Não vamos regularizar mesmo, porque tem coisas que foram pedidas que eu não consigo entender ali. Então, eu acho assim, culpa, ninguém tem culpa, todo mundo quer regularizar. Então, assim, é montada a audiência pública, gente. É discutido isso. Quantas vezes a gente vem aqui, né, e volta... Eu, quando recebi esse ofício, fiquei, assim, paralisada. Falei, e agora? Porque, assim, se você for ler ali, realmente, o código vai ter que ter várias coisas e, infelizmente, vai chegar e não vai resolver o problema. Daí, né, até que ponto daí vamos para frente com isso daí? Então, o que eu sugiro é que se monte uma outra audiência pública, mas daí, por favor, o jurídico esteja junto, o que for elencado, porque, assim, no dia que foi discutido isso daqui, quem estava presente deve recordar. Era lido um artigo, todo mundo falava a sua opinião, era modificado, né? Agora o problema chegou, então vamos pegar e vamos colocar o jurídico junto. Se todos os vereadores puderem estar presentes, seria muito bom, porque, né, hoje o Sidney acho que não está aqui, né? O Sidney que tem mais acompanhado, né? Então, assim, eu acho assim que vamos tentar fazer uma força-tarefa mais uma vez para tentar resolver isso. Só que eu acho que o que é muito importante é isso, só que também ter a consciência que a gente tem que abrir brecha, porque eu acho que você ser duro e penalizar demais e querer fazer totalmente o correto, gente, está prejudicando a economia do município, está deixando de gerar aluguel, está deixando de gerar negociação de financiamento de casa, de estabelecimento comercial. O empresário tem um prédio, que é um prédio antigo, que ele comprou, que não tem averbação, que ele não pode tirar um financiamento em cima, que ele deixa de gerar renda, ele deixa de gerar dinheiro no município. Então, assim, é uma coisa muito complicada. Pelo certo e pelo errado, foi feito errado? Foi. Mas as consequências de, às vezes, deixar as coisas um pouco mais brandas é muito complicado. Não é uma coisa que está prejudicando o outro, é uma coisa que está prejudicando o município inteiro em termos de economia.
Então, era isso que eu queria dizer, e a minha sugestão seria essa: outra audiência pública, vamos rever tudo, e também vamos flexibilizar o que foi pedido no ofício, porque também acho que, se for para pegar e fazer um checklist e trazer isso, não vai sair do papel de novo. Obrigado. Vereador Luiz. Obrigada, presidente. Então, o meu questionamento, quando esse projeto entrou, a minha dúvida maior e a preocupação maior foi: quantas obras ainda que nós conhecemos, que estão irregulares, que ainda não serão atendidas por esse projeto? Então, quando o secretário Glenn explicou ali a situação, o meu questionamento era, a partir dessa nossa reunião, se todos que estão aqui, porque é a parte de engenharia que vai ser procurada para organizar a documentação, para que eles entrem na prefeitura solicitando essa regularização dessa obra. Tudo que está aqui nesse projeto é suficiente para se conseguir regularizar essas obras que vocês têm conhecimento? Por exemplo, uma que nós citamos aqui, a do seu Pedro, né? Que aqui ela entra lá no artigo 4º, que o Glenn falou lá, que está usando a sacada, está usando uma parte da rua. Então, principalmente eu me preocupei com isso. Nós vamos conseguir atender essa população? Ele é viável para regularizar toda aquela documentação que está pedindo dentro desses critérios? É suficiente para que ele seja regularizado, para que aquele imóvel seja regularizado? Ou nós vamos criar uma expectativa na população de ter suas obras regularizadas, e a partir do momento que se depara lá com o projeto, vai ver que nos critérios que estão colocados ali, ele não se enquadra e não terá novamente sua obra regularizada. Então, é um questionamento que eu gostaria de ouvir da parte técnica, os engenheiros, os arquitetos que estão aí, que nos expliquem se é suficiente, se é possível alguma alteração, se é necessária alguma alteração. Vereador Eliseu. Obrigado, vereador Oswaldo. Deixar bem claro que não é todas as obras que vão ser regularizadas. Para regularizar uma obra tem que ter um técnico, como foi discutido em reunião. Só que tem pontos aqui no projeto que o jurídico aponta que automaticamente as obras serão regularizadas. Então precisava ser discutido, e nós não tivemos a oportunidade de discutir. A Patrícia fala corretamente que tem que ser discutido. Agora, tipo assim, a gente tentou buscar essa discussão desde o dia 11 do mês passado e a gente não obteve resposta. Isso que a gente está questionando. Projeto que é bom, claro que é bom para todo mundo. Não estou colocando culpados aqui, mas nós temos que discutir. Então ele veio o projeto e não, da forma que veio, era impossível nós aprovarmos. Impossível, e vai ser impossível. Então a gente precisa, tipo assim, minimizar ele de uma forma que atenda a população e que não seja uma irregularidade, um negócio muito irregular. Era isso que a gente queria buscar, né, vereador Silmar, quando a gente estava na comissão da CCJ. Porque se dependesse de nós, já tinha, quer dizer, do parecer do jurídico, nós tínhamos que reprovar o projeto. E se reprovasse, ele só retornava daqui a um ano, porque não pode entrar dentro menos de um ano o projeto. Então, por isso que a gente tenta discutir. Não que a gente vai aprovar todas as obras irregulares. Não é isso que a gente quer também, aprovar a ilegalidade. Mas precisa buscar meios que, pelo menos, algumas das obras têm que ser regularizadas. Nem todas, mas algumas que estão sendo prejudicadas. Era isso que a gente queria, buscar isso. Mas só rapidamente, quando o vereador Eliseu licita ali, aí sim nós entramos no ferimento do princípio da isonomia, onde todos são iguais perante a lei, nesse ponto de vista. Então, regulariza-se para um, regulariza-se para todos. Não tem como você dizer que Pedro, Paulo ou José pode ser beneficiado, Dona Maria não. Daí sim. Desde que tenha o parecer técnico, sim, vereador. Mas porque aqui está dizendo automaticamente. Pois não, vereador, mas na verdade, senhor presidente, companheiros vereadores, os técnicos já apontaram a solução. O jurídico já deu, embora tenha um certo conflito aí de técnico, juridicamente falando, mas aí vai caber à Câmara Municipal a tornar a lei vigente, colocá-la em vigor para a sanção.
E eu já quero aqui, claro que diante de todo um respeito profundo ao ponto de vista daqueles que foram negativos ao meu raciocínio, eu sou favorável, sim, muito favorável à lei. Eu não posso, em hipótese alguma, deixar com que aqueles que estão, repito, perdendo sono, sem dar nomes, há muito tempo, paguem esse grande preço que será por alguns problemas. Nós temos que ser rigorosos, precisamos ser robustos, contundentes, vigorosos, rigorosos, mas também tem que olhar para o futuro. Preciso olhar a Pitanga daqui para o futuro. O erro do passado precisa ser consertado. Não é? E eu não. Mas então por que erraram, porque quiseram? Eu faço a parte das minhas palavras, da minha fala e da Patrícia. Eu acho que Pitanga virou hoje um grande problema e todos nós vamos consertar. E nós vemos aqui que existem interesses comuns das pessoas, pelo menos na sua grande, esmagadora maioria, de acertar a situação. Então esse é o meu ponto de vista. Vereador Luiz Matos. Pois não, vereador. Vereador Luiz Matos, e as pessoas que fizeram a obra tudo bem, tudo certinho, bem regularizada, não sei, como que eles ficarão? Ficarão regulares. Porque eles tiveram o capricho de fazer tudo certo. E agora quem fez errado vai ser favorecido. Não estou expondo aqui que eu sou contrário ou a favor o projeto, mas eu quero deixar claro que as pessoas que fizeram tudo correto, será que não merecia ser favorecido em alguma coisa? Porque quem fez errado vai ser favorecido. Eu vou passar a palavra para o presidente. Presidente. Eu entendi o que o senhor falou, daí o presidente já passa a palavra para o Joel de Oliveira. Existe lá no Código Penal, artigo 121, matar alguém. Nós sabemos que não pode matar alguém. Tem pessoas que matam todos os dias. Você não pode ultrapassar o sinal vermelho, né? E tem pessoas que ultrapassam o sinal vermelho. Agora eu vou culpar todos. E o estado da necessidade, por exemplo, alguém que estava naquele momento precisando de um hospital, que teve que atravessar o hospital para chegar sob pena de alguém perecer ali. Ou seja, por isso que é importante discutir juridicamente também e colocar na objetividade. Não é? Então eu acho que aqueles que fizeram certo, parabéns, fizeram certo, não estão se incomodando. Nós temos que discutir dentro da sua isonomia, da sua igualdade, aqueles que estavam com o problema e que nós precisamos consertar. É isso, senhor presidente. Eu acho que o vereador Joel Oliveira, com a palavra. Bom dia a todos. Senhores vereadores, inclusive nós estamos com impasse aí, né? Esse ofício também, fiquei pasmo quando recebi aí esse ofício. Ali tem a letra A, B, C e D, né? Eu acho que o jurídico, os vereadores, o jurídico da prefeitura e a parte de engenharia da prefeitura, eu podia aqui num ofício só, seria o parecer técnico sobre o projeto, né? Entraria todo. Agora esse de nominar a lista de irregulares, essas outras coisas, é complicado. E vereador Silmar, aquele caso que você comentou, por exemplo, um proprietário de uma casa, já construiu, está fazendo uns 15 a 20 anos, a casa está perfeita, e o muro está 1 metro. Hoje, pela lei, a engenharia da prefeitura não pode aprovar, entendeu? Uma casa que está pronta, ele precisa acertar problema de inventário, de família e tal, não consegue resolver. Por isso é a regularização do projeto, por isso essa lei é importante, entendeu? Então a Regina tem a ideia importante da lei nova, beleza, mas temos que ver esse tipo de projetos antigos, sabe? Que daí regulariza. Hoje eu nunca vi, pela primeira vez na minha vida, a nossa cidade, nossa região está perdendo muito, 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 muito mesmo. Não sei se é o caso do projeto, da lei, né? Por causa da lei, que a Patrícia falou muito bem, porque está encontrando muita dificuldade. O pessoal está querendo vender a casa, está querendo financiar. Tem uma casa que foi feito um projeto aprovado, alvará. Agora o rapaz vendeu, não consegue aprovar porque ele está fazendo uma ampliação, ele fez uma ampliação, não consegue, gente. Não consegue mudar todo aquele projeto que foi aprovado no anterior. Entendeu? E aquele projeto que foi aprovado no anterior, na época estava legal, está tudo dentro da lei. Sabe, Silmar? Está tudo dentro da lei. Só que agora a lei nova mudou, entendeu? Daí não consegue liberar o habites para ele passar pela Caixa. O cara está com depressão, o cara está nervoso, o cara falou de fazer besteira, entendeu? Eu falei, calma que vai dar certo, entendeu? E as coisas, é aí que entra as autoridades, entra os vereadores, entra a comissão do jurídico da prefeitura, a engenharia da prefeitura, a engenharia aqui da Câmara de Vereadores,
que vai acertar esses problemas que está acontecendo. Agora, o projeto de regularização é muito importante, Regina, é muito importante para esse tipo de coisa. E não é só esse caso. O caso do seu Pedro, que é a mesma coisa, é uma casa que está construída há muito tempo atrás, a rua não estava determinada. Se você olhar na mesma rua, ela tem muro dentro da rua, entendeu? Agora, se for para a prefeitura acertar todos os problemas antigos, ela vai quebrar muita casa e vai ter que indenizar também. A lei não consegue deixar o proprietário que construiu na época, foi liberado o alvará, tem alvará que foi liberado na beira do rio. E agora? Vocês vão quebrar lá? Foi liberado o alvará, a engenharia liberou. Entendeu, Silmar? Tem muita coisa que, agora com esse projeto de lei, é hora de regularizar, tá bom? Só lembrando, presidente, que a lei não retroage. Então, se esse imóvel recebeu um alvará por uma determinada lei, a lei que veio posterior não pode retroagir para ter validade sobre aquela obra. Então, se está acontecendo isso, também está sendo uma forma errônea de aplicação da lei. Na verdade, senhor presidente, Vereador Silmar. na verdade, o colega Joel, obrigado até por ter me citado, é que a preocupação, principalmente da nossa comissão CCJ, é com a legalidade, e nosso trabalho é só em cima do projeto. Nós temos que analisar um projeto aqui, o que nós recebemos. Como disse a Patrícia, e o Joel também, que esses quesitos aqui solicitados pela CCJ, talvez seja exagero, talvez esteja errado, mas cabia ao Executivo, via ofício mesmo, falar, pedir explicações deles, dizer que era necessário. A gente tinha um tempo hábil de tramitação. Talvez a gente até evitasse essa reunião aqui agora. Mas não houve esse interesse sequer. Aí fica aquela imagem, não tenho certeza disso, mas parece isso, que o projeto vai. Se não aprovar, é problema dos vereadores. Os vereadores que fizeram, que não aprovaram. Por que não responde em tempo hábil para a gente poder trabalhar o projeto? A nossa preocupação aqui é que o vereador André, que sempre foi citado como oposição, deu prosseguimento ao projeto, vereador Jorge, que o senhor também faz parte da comissão, dizendo que apesar das irregularidades, ele não podia parar o projeto, para não prejudicar a tramitação. Mas o Executivo não pensou assim com nós. Não falou, pessoal, vou mandar um ofício para vocês, vai o ofício, isso aí não dá para responder. Beleza, a gente mudava. A gente entendia. Aí, eu estou falando como presidente do CCJ. Entenderam? Isso aí é o que está acontecendo. Todo mundo quer aprovar o projeto. Quem é que não quer? Quer. Mas tem que estar, pelo menos, próximo da legalidade. E tem que ter o interesse também do Executivo, não só nosso. Todas as partes. Regina, com a palavra. Bem, só complementando, Joel, eu não sou contra um projeto de regularização, porque eu conheço bastante obras no município que realmente necessitam. O que eu sou contra é ela não ser mais rigorosa em relação às obras irregulares. Isso eu sou contra. Eu acho que ela tem que ser mais rigorosa, se tiver que cobrar limites, como que eu disse, mínimos, e a multa também, eu acho que foi muito leve aí na questão para pessoas que fizeram coisas irregulares. Então, eu acho que ela tem que ser mais rigorosa. Sou a favor da regularização? Sou a favor, porque eu conheço o nosso município. Outra questão, quando a vereadora Eloy perguntou sobre se atenderia muitas. Atenderia. Só que eu acredito que, no termo que fala ali, assinar um termo de compromisso, tem que ficar claro o prazo que ele tem para cumprir esse termo de compromisso, porque a partir do momento que uma obra tenha um alvará e um habite-se, o proprietário pode fazer qualquer coisa com esse imóvel, vender, financiar, e qual é o tempo que ele vai ter para cumprir, para regularizar o que ele estava incorreto? No caso ali, ele cita em questões de demolição, né? Nada impede, a lei está falando que não impede dele ter um alvará, nem um habite-se, porém, se for um caso de demolição, ele terá que cumprir. Qual o prazo para isso? Como eu ratifico o que eu disse, já vi termos de compromisso assinado com o Ministério Público não ser cumprido. Como que vai ser feito isso junto ao município, junto ao Executivo? Isso me preocupa, porque a partir do momento que ele tem um alvará e um habite em mãos, como que será feita a exigência desse cumprimento? Qual é o prazo que será dado? Não, ali fala que sim. Termo de compromisso.
Não. Por gentileza, você consegue achar ali o artigo que fala sobre isso? Mas isso... É só colocar o termo de compromisso. Após demolição, você recebe a BIT. Ponto. Mas isso, então, já que você completa na lei? Tem casos no município que o prédio... O que aconteceu com o prédio? Ele avançou alinhamento predial. Se ele fizer isso, a obra hoje, ele já pode regularizar, não precisa de uma lei de regularização? Mas esse é um caso. O avanço em cima do passeio. É um caso da lei. Praticamente todos os casos serão sanados pela lei. É difícil um caso que a gente não consiga na cidade. Não identificou que a lei não encaixaria. Por quê? É baseado em casos concretos do dia a dia do conselho que a gente elaborou a lei. Ah, construção antiga, construção mais recente, avanço, recuo, chanfro. Mais para trás, acho. Baseado no dia a dia do conselho, dos pedidos que vão para lá diuturnamente, que a gente falou assim, olha, tem que regularizar. Como a Patrícia fala, há mais de 4 anos que ela está no conselho, eu entrei há uns 2 anos, e a gente discute isso. Cara, eles são chatos. Como regularizar? Na nossa visão, basicamente, a não ser que, nas cláusulas que são de impedimento, que esteja em logradouro público, que sejam impossíveis de regularizar realmente, ok, não regulariza, paciência, tem que demolir. Tá? Esse é o caso mais extremo. O resto, basicamente, difícil um caso que não regularize. Tá? E assim, aproveitando já que eu estou com o microfone na mão, eu vou perguntar de novo para o vereador Eliseu. Por que, do jeito que está o texto da lei, é impossível de aprovar? Por quê? Secretário, eu não sou o técnico. Veio para a nossa comissão, segundo os técnicos, nós tínhamos que, não poderia passar pela comissão. Nós demos a oportunidade de nós levarmos a discussão. Ficou 30 dias para vocês, do Executivo, se manifestar. Ninguém veio se manifestar. Ninguém. Isso que a gente queria, discutir. Não que você está errado, nem que nós estamos errados ou quem está errado. Tem que levar em debate, em discussão. E isso não veio para discutir. Isso que a gente está cobrando com o vereador Silmar aqui. Porque nós ficamos 30 dias mandando ofício e na última hora para vocês retirar o projeto para a gente discutir o projeto. Senão a gente teria que reprovar. E agora a gente deu tramitação no projeto, entramos em discussão, é importante discutir. Claro, não vai ser eu e nem você, vai ser os técnicos que vão discutir e chegar à melhor forma para a gente aprovar a lei. Mas é preciso discutir. As partes interessadas, o Executivo e o Legislativo, chegar num consenso para que atenda a todas as pessoas. O que nós não podemos é pegar e ficar aqui colocando culpa para cá, culpa para lá, e nós não vamos chegar a lugar nenhum. O que eu queria é discutir. E isso que a gente está acontecendo, só que poderia ter sido antes. Lucas. Bom dia a todos. Só pautando alguns apontamentos que foram ditos durante a audiência. Inicialmente, algo precisa ser esclarecido. O Conselho sim precisa colocar a mão à palmatória por não ter documentado toda a discussão que foi feita, mas, vereador Eliseu, essa discussão ela não iniciou dia 11/8, ela iniciou há 4 anos atrás, e com um representante do Legislativo no Conselho. Pessoas que não eram membros do Conselho participaram, eu inclusive fui uma, a pauta sempre esteve aberta. Só uma parte, Lucas. Só que é o seguinte, a partir do momento que ela vem para a Câmara, ela tem um trâmite. E durante esse trâmite é preciso, se não regularizar, ela não pode passar. O senhor é jurídico, o senhor é advogado, o senhor sabe. Então precisava regularizar pelo menos alguns pontos dessa lei. Isso que a gente queria. Então, vamos aos questionamentos do parecer jurídico. Inicialmente. Mas precisava discutir antes. Nós colocamos a mão à palmatória e dissemos, nós não documentamos, mas a CCJ também
abriu vários questionamentos, ela pautou discussões nessa audiência, mas ela não corrigiu alguns outros pontos. O parecer jurídico, ele disse, há divergência na especificação entre multa e taxa entre dispositivos da lei. Não foi feita correção, não foi oficiado o executivo. Existem outros pontos dentro da lei que também hoje foi questionado. Vão colocar em paridade a situação de pessoas que fizeram regularmente suas obras, outras que estão irregulares vão ser regularizadas com a lei. Questionou-se, inclusive, o valor. A CCJ não abriu um substitutivo. Então, tudo bem, existem questionamentos, mas ninguém apresentou uma proposta durante a tramitação para que viesse para finanças. Foi mandado ofício para vocês se manifestarem e a gente fazer a discussão. Ninguém se manifestou, Lucas? Mas não existem pautas sobre esses pontos no ofício. Como que não? Tem que levar em discussão, tem que discutir. Sobre esses pontos de multa e redação não existem. Agora, vamos aos pontos do ofício. Primeira coisa, efetivamente existiu um estudo. Não foi documentado, não foi apresentado em relatório. São 4 anos de discussão. Estou errado, Patrícia? É mais ou menos nesse nível. São 4 anos. Agora, o pedido de condicionar o prosseguimento da lei, a apresentação de todos os relatórios, todas as notificações das obras regulares e a elencação nominal de todos os beneficiados, eu entendo que inviabiliza. Que abre-se discussão sobre a isonomia. Também existe um princípio que isso continuamente previsto, respeito ao direito adquirido, coisa julgada e o ato jurídico perfeito. A Constituição ela protege ao particular da inércia do poder público. Essas são situações em que a administração pública não promoveu a adequada notificação ou atuação ao tempo pertinente, e essas pessoas hoje estão num marasmo, estão com insegurança jurídica. É para isso que vem a lei. O próprio Código Civil, no 1302, ele prevê um prazo decadencial de 1 ano para desfazimento de obra no caso de vizinhos, né? Então, não é algo que se está inovando. Concordo com tudo isso que o senhor está falando, doutor. Com tudo isso. Só que era preciso conversar com o jurídico da Câmara. E isso não veio, ninguém se manifestou. Há 30 dias que nós estamos cobrando. E até na última hora a gente tentou. O vereador Jorge tentou, eu tentei, foi ligado para o prefeito, foi ligado para o vice-prefeito, para que se retirasse o projeto e tentassem, a partes técnicas, entrar num acordo, no melhor acordo. É isso que eu estou questionando. Não estou questionando nada, o senhor está falando totalmente o que tem que ser feito. Só que eu queria que isso fizesse há um mês atrás, para a gente não precisar fazer essa audiência aqui e ficar discutindo. Pontos técnicos que eu não sou técnico, o vereador Jorge não é técnico, o vereador Lee também não é técnico. Os técnicos têm que entrar num consenso e a gente aprovar a lei que seja melhor para todos, tanto para o município, tanto para as pessoas interessadas. Isso que nós queremos, somente isso. Não queremos discutir, não queremos nada. Somente que os técnicos, o jurídico e os engenheiros entrem em conversa com o jurídico da Câmara para a gente tentar uma lei melhor para todos. Era isso, é só isso que eu quero. Senhor presidente. Quando o vereador Eliseu fala não queremos discutir, nós estamos aqui, temos que discutir. É uma audiência pública, uma discussão. Licença. Bom dia. Bom dia. Evandro, com a palavra. Presidente, só vou pedir uma licença para o senhor. Eu estou com funcionários aqui da CEPLAN que vieram para falar da parte técnica, para falar sobre o próprio projeto, mas, infelizmente, quero que o senhor entenda meu ponto de vista, que faz 1 hora que nós estamos batendo sobre um ofício que não foi respondido por a letra A, a letra B. Nós temos um engenheiro aqui, nós temos um senhor aqui que é dono de um imóvel. Então, a gente está pedindo licença, que a gente tem que seguir os trâmites lá dentro da prefeitura. E vou deixar o nosso parecer aqui da parte da assessoria, porque foi pedido 4 itens ali nesse ofício, está toda essa reunião falando desses 4 itens, porque demorou mais que 30 dias, mas eu não vi na Câmara um engenheiro para analisar esses itens. Eu não sei se a Câmara tem, me desculpe se eu estou sendo leigo, mas não adianta mandar um parecer técnico de um engenheiro se vai ser para um advogado ver se é legal ou não. O advogado simplesmente vai ver a parte jurídica, mas ele não vai entender da parte técnica, assim como eu sou hoje assessor de planejamento, sou formado em administração, mas eu não posso discutir uma coisa técnica com a minha engenheira ou com a minha arquiteta. Então, assim, está só uma briga, desde a hora que nós chegamos, porque não foi respondido em 30 dias. O intuito é o quê? Tentar fazer com que essa lei
autorize essas casas que estão irregulares de antes, é claro que não vai regularizar todo, porque nós temos bastante casa em cima de rio. Nós temos N fatores aqui, a Regina sabe melhor que eu isso. Então, assim, é tentar colocar essa lei para frente para tentar regularizar aquilo que é possível dentro dos trâmites. Mas, infelizmente, hoje de manhã a gente veio só para falar sobre um ofício que foi respondido há 30 dias ou não. Então, eu vou pedir licença para vocês e a gente vai se retirar. Não sei se vai continuar após o almoço isso ou não, mas licença e desculpe, presidente, mas nós temos nossos deveres também. Obrigado. Obrigado, Evandro. Peço Patrícia. a palavra. Patrícia, Pode falar, vereadora. Patrícia. Não, eu acredito assim, que não é que está batendo em cima de um ofício. Eu entendo muito bem os vereadores, porque assim, eles receberam de um parecer jurídico, e eu entendo que a Câmara tem que fazer as coisas. É como eles falaram, não tem como você fazer uma lei que não, né, você vai deixar brecha. Eu concordo, e eu acho assim, que hoje o que está sendo pautado aqui é isso, né? E foi aberta discussão para estar discutindo isso. Então, por isso que eu falei, eu acho que seria bem mais saudável uma outra audiência pública que fizesse presente né, tanto o jurídico da Câmara como do Executivo. Também entendo que a Câmara não tem técnico, pois os técnicos do município ficam alocados no Executivo. Também achei meio, né, essa questão. Eu acho assim que tem que estar sendo colocado dessa forma, né? Questão, gente, assim, foi discutido isso no Conselho há muito tempo. Na audiência pública, foi tirado muitas coisas que estavam no pré-projeto. Entra isso, Silmar, que você comentou, entra o que a Regina comentou. Existia-se um valor um pouco mais alto, só que, assim, gente, foi em audiência pública, né, Glenn, que foi feitas essas alterações. Então, assim, tinha técnicos aqui, tinha pessoas, proprietários aqui. Foi nesse momento que foi sendo tirado a questão dos índices, a questão do valor das multas. Então, assim, foi nessa audiência pública que acabou gerando isso que veio para a Câmara, tá? Então, assim, por quê? Porque naquela audiência pública tinha mais técnicos, tinha os proprietários, o Joel estava aqui, né? Então, assim, foi nesse momento que foi mexido nisso, sabe? E daí, teoricamente, passaria pelo jurídico do Executivo para vir para a Câmara. Porque, assim, como vocês falaram, a gente não tem, né? Falta de conversa. E a gente não tem como, vamos dizer assim, eu como técnica, né, dou a minha opinião técnica, mas dentro da minha área. Depois, lógico, tem que passar para o jurídico ver a legalidade disso. Então, assim... Patrícia, só uma parte. Eu acredito que é o seguinte, todos nós temos várias opiniões e tem que ter, por isso que é uma audiência pública. Mas para nós, tipo assim, darmos um resultado aqui, o que tem que fazer? O jurídico, pode ser o doutor lá, conversar com o nosso jurídico. Se não haver um consenso, retira o projeto. Retira o projeto, reestuda novamente, para nós não reprovarmos esse projeto. Porque da maneira que está, nós não podemos aprovar. É isso? O parecer jurídico, Glenn. O Executivo concorda com o projeto. O projeto está ok dentro da parte técnica, tanto os técnicos dos engenheiros arquitetos concordam com a ideia. E a questão jurídica, a visão também dos municípios. A questão de isonomia. Agora, os 4 itens, vocês estão batendo que... Glenn, não estão batendo. Tem que discutir, viu? Discuta os dois jurídicos, isso que a gente queria. Que o jurídico conversasse. Não foi conversado. O jurídico não conversou. Conversa os dois jurídicos, tenta afinar a coisa para ficar boa para os dois lados. É isso que a gente quer. Só desconversar. Não conversa. O problema é que não conversa. Daí fica jogando de lá para cá, daqui para lá. Tem que tentar, num acordo, conversar e tentar definir melhor a lei. Isso que a gente quer, somente isso. Pronto. Isso. Se caso não der para a gente regularizar as coisas que o jurídico aponta ali, que nós
inclusive da CCJ, vamos responder, porque nós temos que ver a constitucionalidade ou não. Se esse projeto for para frente, alguém denunciar, nós respondemos. Né, vereador Jorge? Que ficou bem claro para nós, o jurídico deixou claro para nós. Nós assumimos esse risco, por isso que a gente está discutindo. A gente não quer que a lei vá para a gaveta, só que é preciso discutir, gente. Isso que eu quero, só isso. Não estou aqui querendo comprar briga com ninguém. Discutir. Entre os jurídicos, conversa, a gente tenta fazer a melhor para todo mundo. A Regina é bem técnica, está certo, ela tem que ser técnica. Os nossos engenheiros são muito técnicos também, tem que ser técnico. Não é aprovar qualquer ilegalidade, gente, mas tem coisa que é preciso aprovar. Tem várias salas, como a Patrícia citou, vários imóveis que a gente conhece que de anos que foram feitos, que precisam ser regulamentados. Então a gente tem que ter o bom senso. Vamos conversar, vamos tentar, não vamos brigar. Vamos conversar, vamos tentar se unir aí nessa questão aí para ser o melhor para o nosso município. Nós for ficar lá, julgando o lado político, lado para cá, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Isso que eu quero, que discuta, que converse e que nós acertamos a lei que seja bom para o município. Boa tarde, eu tenho que sair, vereador presidente. Senhoras e senhores, eu proponho a vocês nós marcarmos até para o mais breve possível a nossa próxima audiência e para nós discutirmos mais detalhadamente o projeto. Posso fazer uma última observação, presidente? Sim, Regina. A importância da legalidade. Como falou, é importante os dois jurídicos se juntar, conversar e chegar num consenso, porque eu vou citar somente um exemplo. O Código de Obras hoje tão detonado, tão discutido, tão criticado, ele passou por várias audiências públicas, onde participaram vários profissionais do município, e hoje eles criticam o Código de Obras, o qual mesmos ajudaram a aprovar. Então, não adianta só apontar o dedo, né, numa coisa que passou por aqui, né, passou por audiências, passou por tudo, e hoje ela é criticada. Então, é o que a gente não quer que aconteça com essa lei também. Eu gostaria da palavra. Então, assim, Regina, eu acho que isso se enquadra a mim e a Patrícia, você pode dar nome a nós. E, assim, realmente nós participamos de todas as reuniões e muitas das coisas eu tenho até anotado no código. Praticamente tudo que a gente reviu não foi feito. Nós não temos explicação como que o código voltou a ser o que era antes, mas assim não teve alteração nenhuma. Tanto é que é o cúmulo, várias coisas que tem lá, que é totalmente incoerente. Eu tenho assim, até posso dizer, esses dias até conversei com a Carol, porque eu tenho até eu tenho dó delas aprovando, porque assim, você lê uma coisa, cada pessoa que lê entende de uma forma, entende? Então não é culpa delas, talvez uma aprovação diferente, é erro no código. Só que assim, tudo que a gente reviu, tudo que a gente modificou, depois tinha sido passado para o jurídico ver se poderia ser feito ou não. E o que voltou de norma, se você pegar a primeira que foi, está exatamente a que foi aprovada. Não tem nada de modificação. Mas, na verdade, a crítica maior é para quem nem participou. Entendeu? Que não se deu o trabalho nem de participar e hoje critica o código, mas também não tiveram presentes. É como aqui, né? É sempre... esse que é o maior problema. É sempre nós aqui. Eu já vou levar o microfone para casa. Não, a Regina não me deixa. Então, nós estaremos marcando a próxima audiência pública dentro de poucos dias, né, Margareta? No melhor dia possível. E agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa reunião. Você bateu muito tímido ali a sinetinha. Melhorou. Vai na briga, velho. Tá bom. Ficaram 500 mandados.